Auditório, programa de entrevistas alargadas na Rádio Cultural de Cerveira. Política, sociedade e instituições. Quinta-feira às 21h30, com reposição à sexta-feira às 11 da manhã e ao domingo ao meio-dia. O convidado desta semana é o engenheiro Fernando Nogueira, presidente do município de Vila Nova de Cerveira. Auditório, um programa conduzido por Rui Vaz Carpinteiro. Voltamos ao auditório e o primeiro convidado é o Presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, engenheiro Fernando Nogueira. Obrigado pela sua presença, Presidente. Quase 4 meses neste segundo mandato para o município de Vila Nova de Cerveira. Quais foram neste período as principais prioridades que o Presidente trouxe? Bom dia, Rui Vaz Carpinteira, antes de mais. Bom dia à RCC e ao vasto auditório desta rádio que, sendo conselhia, nós queremos que tenha uma projeção bem mais ampla que o Conselho de Vila Nova de Cerveira. Portanto, também bom dia para todos os ouvintes fora do Conselho de Vila Nova de Cerveira e são sempre bem-vindos, também acho eu, à onda da RCC, a esta frequência, mas também a Vila Nova de Cerveira. Passando já à questão a primeira questão que me coloca, as eleições autárquicas de outubro, para nós, é evidente que para toda a gente, são uma referência porque ou se renova ou se interrompe um ciclo, ou pelo menos nos moldes em que vinha sendo efetuado. Neste caso, as eleições proporcionaram a continuidade a um trabalho e daí que não houve qualquer interrupção. Nós, é evidente que temos sempre novas ambições e novos desafios, mas se no primeiro mandato nem aí nós consideramos que foi uma ruptura com o ciclo anterior, porque não houve algumas pequenas mudanças, houve algumas pequenas reorientações, até porque, como eu costumo dizer, duas pessoas têm pensamentos diferentes, podem ter o mesmo objetivo, mas naturalmente a forma de executar não é seguramente a mesma. Neste caso, não houve mudança nem sequer essa mudança de ciclo, e é uma continuidade do trabalho anterior. As nossas preocupações continuam a ser as mesmas. Temos uma política bem definida já há muitos anos, e eu costumo dizer que, para quem me conhece, felizmente, eu conheço bem o nosso Conselho, e os cerveirenses também já conhecem há muitos anos, já diria eu que já há mais de 2 décadas, já é algo consistente, e eu digo que procuro e acho que tenho conseguido ser coerente com as minhas ideias, com as minhas perspectivas e com a minha forma de estar nesta função, que é a política, apesar de não ser partidária, mas é política, como é óbvio, mas também muito é um trabalho que eu quero tirar essa carga política, mas mais de trabalho em prol da causa pública, em prol das pessoas e do nosso Conselho, do desenvolvimento do nosso Conselho. É essa perspectiva que eu vejo. Portanto, o que nós procuramos fazer é um trabalho baseado nas pessoas e para as pessoas, em Cerveira e para os cerveirenses, fundamentalmente, procurando sempre melhorar, ainda que seja lentamente. Às vezes também nós gostaríamos de fazer as coisas mais rápido, mas sempre nessa perspectiva de uma melhoria progressiva, do bem-estar e da forma de usufruirmos melhor esta passagem, esta vida, mas também para os nossos cerveirenses em especial. Daí que não possamos dizer, para concretizar rapidamente, que houve nenhuma mudança do que vínhamos fazendo nos 4 anos anteriores, mas podemos depois, especificamente, isso assim o Rui entender, falar de situações mais concretas e mais pontuais, de algumas coisas que pretendemos para este mandato em concreto. Vamos falar, por exemplo, Presidente, de um assunto que falámos aqui antes deste tomada de posse, num outro mandato, e que tem a ver com a escola secundária, digamos assim. Sei que é um projeto é um projeto que avançaram. Há ou não, para explicar?
sobretudo à comunidade escolar, e aos pais, há ou não fundos para realizar as obras que foram, de alguma forma, anunciadas pelo Executivo? Nós mantemos o que sempre temos dito. Este processo, e eu penso que temos que, de uma vez por todas, pôr ponto final numa situação que gerou aqui alguma polémica. É natural em tempo até de período eleitoral que há mais alguma exploração, que se procure partidarizar algumas situações, não sendo de todo útil para a resolução dos problemas. Eu entendo isso como natural, mas vamos ter que pôr um ponto final nisso, e nós mantemos o que sempre dizíamos, é um objetivo deste Executivo, melhorar significativamente as condições de utilização, as condições da nossa escola EB23, da nossa escola sede do agrupamento, e porque, efetivamente, aquela escola tem 23 ou 24 anos e nunca sofreu nenhumas obras de vulto, e apesar de, aparentemente, quem olha para ela ter a percepção de que está aceitável e que está utilizável, tem algumas lacunas, tem algumas deficiências, tem algumas, como se diz, algumas patologias que urge remediar, desde logo no conforto, desde logo até para a adaptação às normas legais vigentes atualmente, até porque há novas formas, o ensino hoje desenvolve-se de outra forma e há novas matérias a lecionar, portanto nós temos que nos adaptar constantemente também a essa necessidade. E, contrariamente ao que na altura quem fez a avaliação desta escola, que entendeu que ela que não necessitaria de grande nós, quando fizemos uma primeira avaliação, e já lá vão uns anos, entendemos que efetivamente era urgente, neste caso urgente não era no dia seguinte, mas a médio prazo fazer aqui obras com algum vulto. Não tem sido fácil este processo, no entanto, e nós tomamos uma posição que não foi bem entendida por algumas pessoas. Também respeitámos, mas entendemos que foi a melhor forma de salvaguardar os interesses de Cerveira, dos cerveirenses, da escola, dos alunos e dos professores que lá trabalham. As coisas estão a decorrer, já apresentámos, já temos o projeto elaborado, que era o que faltava, já fizemos uma decisão de fazer as obras que pretendíamos em mais que uma fase, no mínimo em duas, e a primeira fase já está em andamento do processo. Portanto, dentro das disponibilidades que tínhamos, dentro da verba que nós dizíamos que pertence ao município de Vila Nova de Cerveira, por constar do pacto, ela não caiu do céu, consta efetivamente do pacto, é uma verba escassa, mas que sempre nós dissemos que tinha que ser alocada para a beneficiação da escola, e isso está a concretizar-se. Com um esforço suplementar da autarquia, vamos fazer uma primeira fase que, longe daquilo que nós queremos para a totalidade da obra, mas que já dá ali algum conforto e já vai suprir algumas dessas patologias que a escola tem, nomeadamente na cobertura, no pavilhão, nas acessibilidades. Pensámos nós também na melhoria das condições do próprio refeitório. Portanto, nesse processo está em marcha, já apresentámos a candidatura, já temos parecer favorável da Direção Regional de Educação e o parecer que depois já se complementa para toda o restante obra. É evidente que ainda não temos garantias do resto do financiamento. O resto do financiamento, no total, como nós dizíamos sempre, será um investimento superior a 1 milhão de euros para este nosso objetivo, mas temos ideias de como o conseguir. Estamos a fazer o nosso percurso, o nosso caminho, temos um objetivo e eu estou convencido, eu pessoalmente tenho a certeza que vamos conseguir, não sou eu, é Cerveiros, mas vamos conseguir esse objetivo com paciência e com alguma perspicácia também, com certeza. Portanto, eu quero deixar esta palavra de tranquilidade para os alunos, para os professores e para a comunidade escolar em particular. Não vamos fazer tudo de uma vez só e com a rapidez que todos nós gostamos de ver nestas coisas, mas temos que, com alguma paciência, vamos chegar lá e num prazo razoável. Esta quinta-feira decorreu no Castelo, e por isso lembrei-me, uma cerimónia que depois daremos esta importância noutras emissões. De qualquer forma, lembrei-me exatamente do Castelo. Houve aí, de facto, um interregno, mas como é que está efetivamente a questão do Castelo? Bom, o Castelo é outra telenovela que ainda não tem
o final feliz que todos gostamos de ver. A maioria, há quem gosta de ver filmes dramáticos, eu não vou tanto por filmes dramáticos, gosto mais daqueles que terminam com um final feliz, apesar de nós também temos que nos habituar que às vezes os finais não são tão felizes como isso. De qualquer forma, o Castelo tem andado há 8 anos ou 9, esta parte, não sei, nas preocupações dos executivos e dos cerveirenses em geral, porque de certa forma eu penso que os executivos refletem também as preocupações dos cerveirenses, sejamos nós, ou seja, quem esteve antes de nós, ou seja, quem há de estar depois de nós. Eu tenho a certeza absoluta que procuram refletir as preocupações dos cerveirenses. Acho que nestas coisas é assim mesmo, temos que... No entanto, é um percurso que tem sido difícil, por várias razões, porque a titularidade daquele edificado é do Estado, que está numa direção que, por norma, por tradição, dificulta muito, que é a Direção-Geral de Património integrada nas finanças, por variadíssimas razões. É um organismo todos reconhecido a nível nacional e mesmo nos meandros do governo, com pouca flexibilidade para a resolução destes problemas. Nós tivemos a felicidade, penso eu, para este processo, pelo menos para o início, de duas coisas, que foi uma, a Administração Central, o Governo, ter colocado, ou pelo menos anunciado e procurar já desenvolver alguns mecanismos, ainda não tem dado os frutos que gostaríamos, que é desse programa do Revivo, procura revitalizar monumentos e edifícios públicos de grande envergadura para objetivos importantes. Portanto, a perspectiva é da requalificação e recuperação e portanto, redirecionar para a utilidade pública e para fins importantes para a economia, cerca de 100 edifícios, 100 monumentos, nos quais Vila Nova de Cerveira, com o seu castelo, está incluído nas primeiras prioridades. Esse Revive ainda tem 3 ou 4 exemplos positivos que já estão a decorrer. Vila Nova de Cerveira, teoricamente, já devia estar. No entanto, a tramitação entre o proprietário, que era representado pelo património, e os eventuais interessados tem sido difícil, porque é preciso estabelecer regras, abrir concursos, e felizmente, eu penso que felizmente, houve uma Secretaria de Estado que, até pela sua própria vocação, que é a Secretaria de Estado do Turismo, conseguiu avocar o processo, não a titularidade do processo, mas avocar o processo do Castelo de Cerveira, que é a Secretaria de Estado da Secretaria de Estado do Turismo. Então, uma Secretaria de Estado muito dinâmica, muito atenta, e das várias reuniões que temos tido com ela, tem sempre demonstrado este empenho. É evidente que ela própria esbarrou em alguns condicionantes que nós, o município de Vila Nova de Cerveira, naquilo que pôde, foi ajudando a ultrapassar, mas esbarra em coisas tão insignificantes, aparentemente, como a titularidade, o registro que o Estado não tinha daquele património. São coisas aparentemente, burocracias aparentemente minúsculas, que têm travado todo este processo. Portanto, a última informação que temos, e é relativamente recente, é que essas burocracias da titularidade foram ultrapassadas recentemente. Portanto, isto demorou. Quando nós pensávamos que em setembro, por aí, teríamos este assunto resolvido, só agora, quase já 6 meses depois, é que esse pequeno entrave estará a ser ultrapassado. E a última informação que temos é que o caderno de encargos está praticamente pronto e será remetido também para a Câmara. Não é que seja da nossa responsabilidade, nem que nós tenhamos direito de veto, nem nada disso, mas acho muito bem também que assim seja, podermos ter alguma palavra a dizer, também dar as nossas sugestões, que depois a Secretaria de Estado há de ouvir ou não, ou há de contemplar ou não. Mas penso que estaremos, das conversas que temos tido, de certa forma em consonância com aquilo que se pretende para aquele espaço. A Secretaria de Estado também está dentro deste. Se assim acontecer, será o passo definitivo, teremos que assinar depois uma série de protocolos e de documentação, que eu espero que seja breve, e um breve de pouco tempo, não de muitos meses, se não houver nenhuma interrupção mais pelo caminho, nenhum entrave burocrático. Porque, efetivamente, interessados para o espaço há.
Em última instância também há um interessado institucional, que é a Câmara Municipal, se as condições assim também o permitirem, e se não houver... Eu sou adepto da concorrência e da livre iniciativa privada, como é evidente, com regras. Agora, quando não funciona, também tem que ser a iniciativa pública a dar uma ajuda, desde que tenha condições para tal. E, como sabem, nós, como qualquer autarquia, a saúde financeira é sempre débil, não é? Nunca temos... Mas, se for necessário fazer um esforço nesse sentido, a autarquia também, eventualmente, estará disponível para isso. Portanto, espero que isto não é nenhum compromisso, porque não o posso fazer, mas que até ao verão possamos ter aí mais algum desenvolvimento muito positivo e com um caráter definitivo nesta matéria. O Presidente Fernando Nogueira falou que é adepto da concorrência e da iniciativa privada. É aqui uma boa deixa para lhe perguntar, e porque se fala numa instalação de numa nova área comercial em Vila Nova de Cerveira, tem sempre contornos positivos e negativos, quer para a população, quer para os comerciantes que são concorrentes. Qual é, efetivamente, a situação, se é verdade aquilo que se consta desta nova construção? É verdade. Eu digo que sou adepto da iniciativa privada e da concorrência, apesar de entender que há setor-chave que tem que estar claramente na tutela, se não diretamente executados pelo Estado ou pelas entidades públicas, na tutela com uma forte, de certa forma, controle do Estado. Não há volta a dar, há 3 ou 4 setores-chave que, na minha opinião, não podem fugir desta esfera. Até podem ser, eventualmente, privados a fazer, mas com um controle forte do Estado ou dos organismos do Estado nesta tutela. Pondo isto em claro, vamos à superfície comercial. Este é um processo que já se fala há muitos meses e nem sequer tem tido um desenvolvimento célere. Eu, em determinada altura, há uns anos atrás, e ainda há pouco tempo, entendia que as grandes superfícies poderiam, e de certa forma é verdade, foram prejudiciais para o comércio, para o pequeno comércio local. É verdade. Mas, por outro lado, eu vejo municípios bem perto de nós, cada vez têm mais dessas superfícies, Valença, Monção, já Melgaço também, uma vila pequena como a nossa, Âncora. E quanto mais superfícies dessas têm, mais gente lá tem. Mais movimento tem, mais crescem os outros... as outras atividades económicas à volta dessa superfície, ou seja, gente atrai gente, movimento atrai movimento, iniciativa privada atrai iniciativa privada. Nós, pelo contrário, temos feito uma política, de certa forma, de fechar estas iniciativas, e eu custa-me um bocado a dizer isto, mas é verdade. Cerveira, tirando o movimento do sábado, não temos crescido tanto, ou temos crescido pouco em termos de movimento, de ver as pessoas aí, porque não temos tido, não há atratividade, não há pontos de interesse, não há espaços âncora para as pessoas virem. Continuamos a ter alguns dos serviços públicos, mas não chega. Precisamos de ter gente, de certa forma, com alguma... Como vemos ao sábado. O sábado de Cerveira é uma referência em todo lado. É evidente que o sábado também nos potencia algumas coisas, e nós vivemos muito, e é verdade, vivemos muito dos galegos. Temos que os acarinhar, porque é ao sábado, mas não é só ao sábado, mesmo durante a semana. E, portanto, esta superfície comercial, é evidente que, se acontecer, e eu não sei se ela se vai instalar ou não, mas a instalar-se tem alguns pontos negativos. Irá um ou outro comerciante poder sofrer de concorrência, mas também tem que se evoluir aí um pouco. Se nós modernizarmos e inovarmos, as pessoas... há muitas coisas que eu não vou comprar ao grande comércio. Há coisas que eu compro na proximidade, porque por variedíssimas razões que todos conhecemos, não vale a pena estar aqui a repetir. E também pode ser uma oportunidade de esses pequenos comércios, na minha opinião são 2 ou 3, de certa forma, se modernizarem e fazerem, e também eles irem à concorrência, e se calhar à concorrência com essas superfícies, com vantagem. E essa, a grande vantagem é que uma superfície comercial dessas, a instalar-se onde eventualmente se instalará, que é ali junto aos atuais bombeiros voluntários, traz mais umas milhares de pessoas à Cerveira.
traz milhares de pessoas, bem, mas vem lá, é o argumento, vem lá, mas vem outros. Ao estar em Cerveira e ao estar nessa superfície comercial, acabam por, de certa forma, não todos, mas muitos deles se espalharem pela vila, pelas diversas locais, pelo comércio, pelos serviços. Acabamos por ter presença humana, que é importante. Enquanto temos que fomentar. Portanto, eu acho que não é de todo mau, entendendo alguma reserva em alguns pontos, que possa vir essa superfície. E eu não sei, não tenho a certeza que assim seja. O promotor, o proprietário do espaço, continua-me a dizer que tem um interessado. Eu, oficialmente a Câmara Municipal, ainda nem sequer, não sabemos quem é essa superfície, vai-se dizendo aí os nomes, mas enquanto não houver nenhum documento oficial. A única coisa que se fez até o momento é o promotor, o proprietário, ter feito alterações ao loteamento que tinha lá e aumentando, de certa forma, a área, porque já havia lá uma área disponível para comércio, e de certa forma fez alguma, dentro dos limites do razoável, uma ampliação, eu não diria pequena, mas entenda-se como entender, dessa capacidade de instalação. E a partir daí ainda não há ainda não há mais nada em concreto. Eu espero que, francamente, espero que sim, que se concretize. Sei que poderei ser criticado por isto, mas esta a minha opinião é baseada no que eu disse anteriormente. Penso que vai ser muito mais positivo a acontecer do que negativo. E basta olhar para Valença. 2 exemplos. Para Valença e para Monção. Cada um deles tem 5 ou 6 superfícies comerciais, cada vez, ainda há pouco em Valença se instalou uma, e eu não vejo que os outros ao lado que fechem. Antes, pelo contrário. Acho que se revitalizam, acho que ganham mais força e ganham, acima de tudo, mais pessoas. O Presidente falou em movimento de pessoas, e eu recordo o movimento de pessoas e carros. É uma pergunta que tenho mesmo que lhe fazer, que é uma preocupação de quem vem a Vila Nova de Cerveira durante a semana, e a falta de estacionamento rápido, porque estacionamento de facto não falta porque tem o campo da feira, mas a autarquia, há uns anos, no princípio do mandato, falava, ou pelo menos surgiu a hipótese, por isso pintou umas linhas de azul, ter o estacionamento como ali do outro lado da Galiza, ou sobretudo nas nossas terras vizinhas, com os determinados dísticos. E é uma zona central, a zona histórica, onde de facto estacionar é complicado. Há de facto essa intenção ou não de se definir o estacionamento no centro da vila? Olha, é uma falha, tem sido uma falha nossa, ainda não temos conseguido implementar esse sistema. Eu sou defensor de regras mais apertadas no trânsito, porque eu acho que os centros urbanos e a nossa vila, apesar de pequena, e até se calhar até por ser pequena, só ganharia com mais espaços pedonais. Eu acho que estes espaços urbanos, cada vez mais, e vemos por esse mundo fora, são para as pessoas e não para as viaturas. Tem havido uma forte contestação, é sempre difícil fazer estes equilíbrios. Nós, que estamos nesta vida e que temos estas funções políticas, às vezes, ou sempre também, procuramos ouvir as pessoas, e às vezes somos um pouco condicionados. Agora, eu pessoalmente acho que temos que resolver este problema, e é um dos problemas que eu pessoalmente lamento ainda não ter a resolução que eu gostava de ter, mas mais ampla, apesar de todas estas críticas, apesar de todos estes condicionalismos, mas efetivamente temos que avançar por uma situação. Não vamos dizer vamos arrumar os carros para fora da vila, não, mas condicionar, até porque o próprio Administração Central, vocês se repararem, a legislação, o que é que fez? Reduz ainda mais a velocidade nos centros urbanos. Hoje, se a polícia quiser, hoje todos os dias nos passa contraordenações, então estamos sujeitos a coisas, porque ninguém já respeita esses limites de velocidade que cada vez vão ser mais rigorosos, porque para andar a 20 e tal ou a 30, quase mais vale ir a pé, com os problemas de estacionar. Se calhar mais vale. Portanto, nós estamos, de certa forma, a tentar fugir a um problema que vamos ter que enfrentar, que é ter os locais de estacionamento. Infelizmente, Cerveira tem, exceto, como disse bem, ao sábado, tem imenso estacionamento no centro da vila, a menos de 5 minutos de tudo quanto é serviço público, quanto é instituições. Se estacionar no Largo da Feira, assim, em 5 minutos está no centro de saúde,
está na Escola Superior Galécia, está nos cafés, está nos bancos, está na farmácia, está na Câmara Municipal. Portanto, somos privilegiadíssimos. O que nós somos, eu também sou, eu digo sempre isto, eu também sou comodista, como é óbvio, não é? Agora, as regras têm que ser para respeitar. E este problema da Praça Alto Minho, que é o que falou claramente, é um problema que deve ser isolado, ou deve ser resolvido, mas não é pela Praça Alto Minho que deve ser resolvido no seu conjunto e, de certa forma, também devolver ou entregar, de certa forma, as ruas aos peões, às pessoas, e procurar. Nós também temos um projeto que vamos procurar implementar, que no âmbito da mobilidade sustentável, criar mais espaços, tipo, não diria ciclovias, mas do género de ciclovias, onde as pessoas possam usar da mobilidade mais suave e também possa haver possa deslocar-se em bicicleta, que penso que será uma forma que qualquer dia vamos ter que começar a implementar para estas pequenas, médias distâncias, que não é bem, se calhar, até o caso de Cerveira, porque eu digo que é tudo muito próximo, mas vamos ter que ter esta coisa em atenção. E eu penalizo-me, pessoalmente, por ainda não ter, efetivamente, tido capacidade para resolver esse problema. Já que estamos a falar nesta área, tenho aqui também uma pergunta para lhe fazer. Para quando a ligação, Presidente, da ecopista a Lanhelas, ou seja, ao Concelho de Caminha? Sabemos que há dias o Presidente da Câmara de Caminha está um pouco em desconforto com esta situação. De facto, em que posição está esta obra? Bom, esta obra é uma obra que é para nós executarmos, eu penso que este ano. Porque nós fizemos uma candidatura para sustentar esse investimento, que ainda é um investimento de algum vulto, não é cerca de 300 e tal mil euros. E essa candidatura não nos foi aprovada por uma burocracia daquelas que nós não compreendemos e acho que ninguém compreenderia, mas também é assunto arrumado. E fizemos agora, já no final do ano passado, uma nova candidatura para sustentar esse investimento, com a garantia nossa, aos cerveirenses, e dissemos e mantemos, de que estamos convencidos que essa candidatura vai ser aprovada, mas se não for aprovada, a ligação vai ser feita pela Câmara Municipal, com financiamento, que é todo importante, porque ou então com o Orçamento Municipal. É evidente que se nós fizermos aquele investimento com o Orçamento Municipal, há outras coisas que não serão feitas, como é óbvio, porque todos sabemos que o dinheiro não nasce, nem se abana ali na árvore ao lado ou na bananeira, portanto, se tirarmos de um lado e para pôr no outro, alguma coisa vai ter que falhar. Mas esse, eu penso que é um investimento estratégico, que é essa ligação, até porque, ligando a Caminha, a Valência e a Monção, vamos ter continuidade. Também sabemos que quer Monção, que já está a fazer projeto para ampliar a sua ecovia até Melgaço, portanto a norte de Monção para Melgaço, e Melgaço também está na mesma onda. Portanto, nós queremos aumentar estes circuitos de ecovias e ainda qualificá-los ainda mais, dar-lhes novas valências e requalificá-los, porque é um ponto de atração, de atratividade, e também em todos os sentidos, até para nós podermos, em termos de lazer ou em termos de manutenção do nosso equilíbrio físico, é importantíssimo, porque se conseguem coisas importantes, conjugar o lazer com alguma prática desportiva saudável. Não estamos a falar daqueles desportos de massas ou de competitivos, mas é uma forma muito agradável da manutenção física. E, portanto, eu acho que é um investimento prioritário para o município. Posso lhe dizer que nós estamos a pensar, inclusivamente, utilizar agora uma linha de financiamento, que é colocar o Wi-Fi, ou seja, a internet ao longo da ecovia. Já desafiei os meus colegas, quer de Caminha, quer de Valença, quer de Monção, para, eventualmente, até em conjunto, fazermos essa candidatura, para não sermos só nós em Cerveira a fazermos essa melhoria, mas provavelmente em conjunto, que dá outra
outra força quer ao projeto, quer à ecovia. Portanto, este é um compromisso que nós temos para connosco, primeiro, mas também para os cerveirenses, que é este fecho. Lá está, dentro deste espírito de que realmente gostaríamos de fazer ontem, não sendo possível fazer hoje, temos que o fazer amanhã. Presidente, uma questão importante é a questão da limpeza das matas pelos donos, pelos proprietários dos donos. Como está o município a proceder perante esta situação? É um tema complexo, é um tema que já está, a legislação já prevê isto há muitos anos, e eu penso que nós temos que, todos nós, ter isto em atenção, a nossa consciência deve ser alertada para isto, porque os fatídicos acontecimentos do último verão fazem tocar os sinos a rebate. Se calhar não devíamos ter chegado aí, e todos, mas principalmente o Estado, e o Estado, não estou a falar deste governo, no mínimo nos últimos 40 anos, tem falhado em toda a linha, como é evidente. E depois, se calhar, por arrastamento, todos vamos falhando, porque quando o Estado não dá o exemplo, depois, de certa forma, temos... Agora, neste momento, de certa forma, o Estado tirou a responsabilidade, procurou sacudir esta responsabilidade, assim um pouco atabalhoadamente. A intenção é boa, atenção, e eu acho que foi, de certa forma, espicaçar todos e criar esta necessidade, ou esta, não é a necessidade que ela já existia, esta consciência. Mas não podemos fazer isto em 3 ou 4 meses, resolver, como já ouvi dizer, não podemos resolver em 3 ou 4 meses aquilo que não se resolveu em 40 ou 50 anos. De qualquer forma, temos que fazer algo, temos que começar, porque nunca mais acabaremos aquilo que não começamos. E nós temos que fazer um grande esforço todos. E os particulares, a Câmara Municipal e as entidades públicas têm que caminhar nesse sentido. Neste momento, o que está em causa e o esforço que tem que se fazer é, os privados têm que garantir a limpeza em volta das suas casas num raio de 50 metros. É absolutamente compreensível, basta vermos os exemplos do que aconteceu. Exato. E as faixas ao longo das vias públicas de 10, 15 metros. Não será uma regra completamente absoluta, mas se conseguirmos manter por princípio, já é um passo muito, muito, muito importante. É evidente que o problema são os meios para fazermos isto, porque quando nós vamos ao Instituto de Conservação, às florestas que têm que limpar e não limpam, e pertencem, é um organismo do Estado que com as juntas com as comissões de comparses, muitas delas integradas nas juntas de freguesia, não assumem esta responsabilidade. Depois também os proprietários que têm as matas ao lado dizem, ali o Estado ou o público, através dos comparses, não limpou, nós vamos limpar, mas temos que limpar. Não podemos estar sempre à espera que o outro faça, para nós irmos atrás a fazer, temos que também tomar a iniciativa. E a legislação, que agora foi reforçada, inclusivamente no Orçamento de Estado, é bastante dura, é muito penalizadora para todos. Se não cumprirmos, é evidente que eu penso que haverá aqui algum exagero, mas este exagero é para, como eu disse, para nos despertar ainda mais esta consciência. Agora, quem não limpa tem coimas pesadas, mas são coimas mesmo muito pesadas e não precisa... Essas coimas são aplicadas por quem? Pela ICNF. Através da polícia, da GNR no nosso concelho, a GNR com essa vocação. De qualquer forma, depois... há sempre a própria legislação prevê outras formas. Se o próprio proprietário não o fizer, há sempre a legislação prevê alternativas. E há duas alternativas, precisa perfeitamente equiparadas. Ou a autarquia fazer esse investimento, limpar e mandar a conta ao proprietário, ou o vizinho, se o meu vizinho limpar, eu próprio, já assim estava previsto e agora ainda mais se reforça nesta legislação, o vizinho do lado vai limpar e manda a conta ao vizinho para ele pagar. Portanto, quer a autarquia, quer os vizinhos estão em patamares de igualdade nesta forma de abordar o assunto. E eu diria sempre, é evidente,
E é uma constatação, eu vou dizer aqui, pode parecer uma heresia, alguém vai entender isto como uma heresia, mas ficará sempre muito mais barato ao proprietário, ao próprio, fazer a limpeza do que, nomeadamente, ser a Câmara Municipal a fazer essa limpeza. Por várias razões. Primeiro, porque não o fazendo, vai sofrer uma contraordenação, que vai ter uma coima, que vai ter que pagar, só aí já são umas centenas de euros logo de base. E depois, uma obra feita. A Câmara Municipal não vai ser os serviços da Câmara, não vai ser os trabalhadores da Câmara que não têm capacidade, vai ser uma empreitada, vai fazer isso por uma empreitada. E é claramente sempre mais caro do que ser o próprio a fazê-lo. Se eu, para limpar um terreno, eu também mando fazer, gasto 400 ou 500 euros. Provavelmente, com esta iniciativa, desde logo à partida, com uma coima de dezenas ou de centenas de euros, mais... Se eu gastava 400 por iniciativa própria, provavelmente vou pagar 700 ou 800 euros, sendo feita por um serviço, por uma empreitada pública, um serviço externo, porque é natural, as empresas também têm o seu lucro, e como é evidente, e portanto fica claramente muito mais caro se assim for. Portanto, o desafio, o pedido antes, é que todos façamos este esforço, cada um de nós, procurar o mínimo, limpar aquilo que é absolutamente essencial, principalmente junto às casas, junto aos centros populacionais, para que não tenhamos que chegar depois a situações mais impostas. Presidente, estão a ser criadas equipas de intervenção permanente nos corpos dos bombeiros. Cerveira irá ter essas equipas ou ainda não está a tratar desta formação? É assim, os corpos de intervenção permanente é uma medida que já se discute há muitos anos e que tem prós e contras, e que no nosso Conselho já teve defensores, teve detratores, por várias razões. Ou se assume que é para, de certa forma, isso vai colidir com o voluntariado, claramente. E nós temos em Portugal um bem acrescido no voluntariado nos bombeiros. Eu penso que não haverá muitos exemplos, ou se calhar até não haverá mais nenhum, que tenha um sistema de voluntariado tão eficaz e com tão bons resultados como é a organização dos bombeiros voluntários por este país fora. E em Vila Nova de Cerveira, muito evidente, tem prestado serviços muito relevantes à comunidade com o seu voluntariado. Depois discute-se, eu crio uma equipa permanente de 5 ou de 6 elementos, ou de 7 nos bombeiros voluntários, que são pagos profissionalmente para fazer determinadas funções, que não podem fazer outras, pela própria legislação que cria-se. E depois tenho ao lado os voluntários que dizem, bem, mas eles estão ali a fazer o quê? Este voluntariado, então nós não fazemos, que o façam eles. Portanto, há esta forma. Por outro lado, há quem defenda, e provavelmente também com alguma razão, que profissionalizando ganhamos, eventualmente, em algumas áreas mais eficientes, apesar de eu dizer que os nossos bombeiros, pelo menos em Vila Nova de Cerveira, que é o que eu conheço melhor, são extremamente... não são profissionais, parecem na sua atuação, muito eficazes, e temos... no conjunto não temos razões de queixa. É evidente que quando temos o fogo à porta, todos nós gritamos, todos nós dizemos que não tenho meios, ninguém me vem acudir, mas as coisas não são assim, porque a eficiência tem sido uma constante do nosso corpo de bombeiros voluntários. Eu preferia ter mais uma equipa de sapadores florestais. Pessoalmente, acho que o município, pessoalmente no município entendemos que para Cerveira seria preferível termos mais uma equipa de sapadores florestais. Há uma, que não sendo gerida pela Câmara Municipal, é por uma associação, porque estas coisas, a legislação é complicada, e é uma associação florestal, apesar de a Câmara Municipal comparticipar com 50%, além de 50% das despesas de pessoal, além de comparticipar com as despesas de manutenção dos equipamentos, da totalidade, tem o Estado comparticipa com cerca de 50% dos vencimentos. É uma ajuda, mas mesmo assim é um encargo para a autarquia. No entanto, é uma equipa que tem funcionado muito bem, tem dado excelentes resultados, e eu preferia ter uma segunda equipa.
já fizemos uma candidatura em tempos que não foi aprovada. Lá está, são estas questões burocráticas e legais, porque a legislação que estava em vigor, e penso que ainda não terá mudado, não nos permite criar uma segunda equipa pela área que temos disponível para afetar a essa equipa. Portanto, são estas. Por um lado, nós sentimos essa necessidade e toda a gente diz que realmente era bom e que mais uma segunda equipa que fazia falta. Por outro lado, depois temos o condicionalismo legal para ela nos ser aprovada para enquadrar nesta legislação de financiamentos, não temos área que nos permita criar. Portanto, estamos aqui neste impasse. Nós estamos ainda na quarta-feira, tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna, portanto, os 10 municípios, e uma das questões que levantávamos foi essa, de tentarmos arranjar uma forma de ultrapassar estes condicionalismos para, efetivamente, podermos ter mais uma equipa de sapadores florestais. Eu não digo que as equipas de intervenção permanente não possam vir a ser uma realidade, mas têm que ser bem estudadas, têm que ser bem enquadradas e, no mínimo, a legislação que as enquadra tem que ser melhor pensada e tem que ter outra abrangência para não criarmos depois estes conflitos naquilo que, apesar de tudo, funciona, que é os bombeiros voluntários, que apesar de tudo funciona bem. Presidente Fernando Nogueira, consta-se, sabe-se, e parece-me que será uma realidade, que a gestão da água de consumo dos concelhos sairão da gestão dos municípios e passarão para outro tipo de gestão. E a preocupação das pessoas é efetivamente esta: se ao sair da gestão do município, se a tarifa sobe relativamente ao consumo. É sim, esse é outro problema complexo. Todos os dias somos desafiados com problemas complexos, de difícil resolução. No entanto, a realidade, nós temos que olhar para a realidade. E a realidade é bem mais objetiva do que aquilo que nós gostaríamos. Desde logo, e começando pelo grande sabão, que são as mudanças climatéricas, e que nós sabemos que estão aí, não vale a pena querer esconder o sol com a peneira, as mudanças climatéricas estão aí. E bem mais rápidas os efeitos que trazem do que aquilo que nós gostaríamos. E nós, já o ano passado, já não falo dos focos florestais, que foi da tragédia que foi dos focos florestais, mas também do abastecimento de água. Já o ano passado sentimos grandes dificuldades no abastecimento de água, onde a água não é servida em alta pelas águas do norte. E não fomos só nós sentimos essa dificuldade, mas ainda de certa forma, limitada. Os concelhos vizinhos tiveram isso muito maior escala e tiveram os bombeiros voluntários ou outras instituições a servir populações com abastecimento por autotanques durante muitas semanas, meses. Em Cerveira, felizmente, ainda só tivemos necessidade de servir um núcleo populacional com o recurso a bombeiros, e foi na freguesia de Candemil. Curiosamente, onde toda a gente me diz que Candemil que é um manancial de água, é água que brota por todo lado, nós temos muita dificuldade em garantir a quantidade de água. Eu já não digo a qualidade é outra questão, em quantidade suficiente. E o ano passado fizemos em Candemil 4 furos para captação de água, e cada um deles que nos deu 0 metros cúbicos. Portanto, é para ver que as coisas nem sempre é o que parece, muitas vezes é muito diferente daquilo que parece. Portanto, temos sérias dificuldades no futuro, e nós temos que pensar, estas questões da água, por exemplo, temos que pensar num futuro a médio e longo prazo. No dia de hoje estamos razoavelmente servidos, podemos dizer com garantia de que este ano, com alguma dificuldade pontual, ou aqui ou ali, ou no próximo ano, teremos condições de garantir. Mas nós temos que pensar sempre com um prazo porque estas coisas depois não se resolvem em 3, 4 ou 5 anos. Temos que ter um plano para garantir a sustentabilidade, porque a água é um bem essencial a um prazo bem mais longo. Temos outras freguesias em que há dificuldades de captações, Sapardos, que o ano passado resolvemos, e bem, mas para um período que nós pensamos que não é uma resolução definitiva, porque a longo prazo iremos ter problemas, Mentestido, portanto, Covas estamos a resolver, portanto, temos que ter um plano de ação que nos resolva esta situação
com uma amplitude bem maior. Mas para isso é preciso grandes investimentos. E, neste momento, não há financiamentos para a rede de abastecimento em baixa, para a distribuição de água. Não há financiamento, não há para os municípios. Há financiamento para as agregações. Para as agregações de municípios que tenham, no mínimo, e mesmo assim, se nós em Valença, por exemplo, quisermos coligar ou fazer um agregamento, e por exemplo, Valença, Cerveira e eventualmente Paredes de Coura, por exemplo, não conseguíamos. Portanto, há algumas regras, no mínimo tem que essa agregação ter mais de 50 mil utilizadores e ter continuidade geográfica. E essas agrupações de municípios têm linhas de financiamento substanciais para a água. Neste momento há uma linha de financiamento para a água em baixa de 70 milhões de euros e, segundo nos diz o Sr. Secretário de Estado, pode sofrer inclusive um incremento de mais 30 ou 35 milhões, mas só para as agregações. Ninguém nos obriga a ir para a agregação. Ninguém nos obriga. Ponto final. De certa forma, não nos obriga, mas somos obrigados. Se queremos ter investimento, se queremos aceder a fundos, porque a Câmara Municipal não tem capacidade e dentro destes 70 milhões, o município de Vila Nova de Cerveira, fazendo as contas, teria de 2 milhões e meio, 3 milhões de euros para esse investimento que é fundamental para, de certa forma, garantir esse futuro. Não temos capacidade nenhuma para fazer um investimento destes em 3, 4 ou 5 anos. Isto, para nós, era dedicar todo o orçamento municipal disponível só para isso. Portanto, apesar de, como sabem, o orçamento municipal é de 13 milhões, mas desses 13 milhões, tira-lhe 4 ou 5 milhões para salários, tira mais 3 milhões ou 4 para despesas fixas de eletricidades, de seguros, de todo o funcionamento. E o investimento, a parte disponível, eu digo, já tenho visto aqui várias vezes, para investimento, fica uma verba muito curta. Portanto, 2 milhões e meio, 3 milhões de investimento em Cerveira é incomportável se não tiver ajuda de um financiamento. Portanto, se ninguém nos obriga a fazer a agregação, de certa forma, empurram-nos para ela. Nestas situações como outras. Teoricamente, os municípios têm autonomia administrativa e financeira, na teoria e no papel. Na prática, depois, não o têm porque são condicionadas por todas estas circunstâncias, não é? E pelas formas legais de nos encaminharem para as resoluções e para a tomada de decisões que vão de encontro a diretivas que são nacionais e outras já nem são. Esta da água já nem é nacional, já é europeia. Portanto, tudo indica, está-se a negociar neste momento a constituição de uma forma de gestão da água em baixa que, não fugindo, e isso que nós queremos garantir, não fugindo da esfera dos municípios, possa ter uma gestão supramunicipal. Ainda não está definido o modelo, mas que possa agregar municípios para atingir essa escala que se pretende, ou maior, quanto maior, dentro de determinados limites, quanto maior, melhor, para podermos, por um lado, dar escala à gestão, que também é uma das questões, mas também podermos aceder a esses fundos de financiamento, para nós, são vitais com vista a essa quantidade, mas também à qualidade, porque nós temos grandes problemas de qualidade de água em Cerveira, temos grandes problemas, não é para a saúde pública, mas em termos de diretivas comunitárias, quer queiramos, quer não, se estamos na Europa, temos que as seguir. De uma forma ou de outra, a água irá subir um pouco para o gradualmente, não é? Claramente, a água, com agregação ou sem agregação, nos próximos 5, 6 anos, já de ir para um patamar mais ou menos igual em todo na região e provavelmente no país. É um pouco como a eletricidade. A eletricidade que é produzida na barragem do Lindoso e chega ao Algarve, por exemplo, no Algarve o preço da eletricidade é o mesmo que no Lindoso ou que em Vila Nova de Cerveira. E a água mais coisa, menos coisa, com um cêntimo acima ou abaixo, a ter uma tarifa igual. E nós já sabemos mais ou menos qual é essa média. Temos que olhar para as tarifas de Viana do Castelo, que é aquelas que neste momento estão na média, que o ERSAR recomenda, estão mais ou menos, aplicando a inflação anual, daqui a 5 anos, nós teremos que estar na média
da tarifa de Viana do Castelo, o que implica que todos os anos vamos ter que subir as tarifas da água. Presidente Fernando Nogueira, em termos de conclusão, efetivamente, quais são os principais desafios para estes 4 anos de mandato? Muito rapidamente, e isto dava conversa para mais uma hora, temos algumas lacunas identificadas que nós entendemos que rapidamente deviam ser ultrapassadas, nomeadamente a valorização e o incremento turístico em Vila Nova de Cerveira. Nós temos crescido em termos de indicadores turísticos, mas estamos a atingir aquele patamar que não iremos conseguir crescer mais, porque não temos oferta disponível para poder crescer. Rapidamente precisávamos de mais oferta, mais capacidade de fixação hoteleira para os nossos visitantes. É um ponto, telegraficamente. O outro é a questão da habitação. Vila Nova de Cerveira, como sabem, tem tido um forte incremento mesmo a nível de emprego, que já não é o desemprego de Vila Nova de Cerveira, mas estamos a captar trabalhadores dos municípios vizinhos, de Espanha, de todo lado, e não conseguimos crescer mesmo em termos industriais, mas também na fixação dos nossos jovens, porque não temos oferta habitacional, quer que seja para alugar, quer que seja para aquisição. Portanto, esse é um problema que temos que resolver. Não se resolve num ano nem em 2, mas temos que iniciar rapidamente a resolução desse problema, porque, como eu disse há pouco, se não começarmos, não acabamos. Aquilo que não se começa, não se consegue acabar. E é, para mim, um dos constrangimentos, um dos estrangulamentos de Vila Nova de Cerveira, é essa oferta habitacional. E depois, a valorização dos nossos rios, quer do Rio Minho, quer do Rio Coura, valorizamos em vários, desde logo ambientalmente, turismo, dar o valor àquilo que nós temos também de bom no nosso concelho. Assim, telegraficamente, podemos dedicar um programa, se quiser, depois a isto, podemos falar mais uma hora sobre objetivos, mas temos muitas ideias, muitos objetivos, alguns a maioria eu espero que consigamos atingir, outros ficarão muito também na nossa vontade, mas essas ideias, e se tivermos essa oportunidade lá, com certeza que iremos pugnar por resolver. Voltaremos com certeza para ter muito mais conversas. Presidente Engenheiro Fernando Nogueira, obrigado pela sua presença. E assim, desse lado, grato também por nos escutar neste regresso do auditório. Auditório, programa de entrevistas alargadas na Rádio Cultural de Cerveira. Política, sociedade e instituições. Quinta-feira às 21h30, com reposição à sexta-feira às 11 da manhã e ao domingo ao meio-dia. Auditório, um programa conduzido por Rui Vaz Carpinteiro.